que nós vamos usar hoje é 5 milagres dentro de uma prisão. Nós vamos falar hoje sobre 5 milagres dentro de uma prisão. O texto que nós vamos usar é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o verso de número 5. É importante, se você tiver a oportunidade enquanto está vendo esse vídeo, de abrir a sua Bíblia para juntos estudar. E um outro detalhe também, é importante você assistir o vídeo todo para que você possa entender a ideia do esboço. Bom, que se você só ir lá para o final, pegar o esboço todo completo, você não vai entender a ideia, ou assistir só a metade, você não vai conseguir entender o esboço num todo. Então assista esse vídeo até o final, tenho certeza que você vai compreender essa ideia e vai ter uma facilidade a mais para poder desenvolver esse esboço e ministrar uma palavra poderosa aí na sua cidade, aí na igreja onde você vai ministrar, tá bom? Como eu já disse, já ministrei esse esboço várias vezes e Deus tem feito maravilhas através da palavra do Senhor, tá bom? Bom, vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos está escrito assim, o verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma explicação bem simples desse texto, a palavra contínua está aí até grifada de amarelo, para que a gente possa explicar o significado desta palavra. O significado desta palavra é uma palavra grega, significa ektenes, e tem mais ou menos o significado determinado, orando seriamente, ou seja, propósito. Então esse texto fala que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja estava determinado a orar por ele a Deus, o propósito de orar até que ele fosse liberto da prisão. Tanto é verdade esse texto, esse contexto, que a igreja decidiu orar continuamente, decidiu orar determinado até que ele fosse liberto, que o verso de número 12 vai nos falar que quando Pedro bateu na porta da casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, eles ainda estavam orando por ele. Então a oração deles foi um propósito até que Deus fizesse algo. É uma oração contínua, incessante, até que Deus fizesse algo por ele ali dentro daquela prisão. Mas é interessante observar que a oração é tão poderosa, a oração intercessória, o poder da oração, nós podemos ver nesse texto, que 5 milagres aconteceram dentro da prisão, e com um detalhe, a igreja está orando, não está sabendo o que Deus está fazendo dentro da prisão, porque muitas das vezes nós estamos orando e não estamos vendo o que Deus está fazendo, mas Deus está trabalhando através das nossas orações. Às vezes eu oro e não consigo visualizar aquilo que Deus está fazendo. Isso não significa que Deus não ouviu a oração. Significa apenas que eu não estou vendo com os meus olhos o resultado, mas Deus está trabalhando. A igreja estava orando, não estava vendo com os olhos o resultado da oração, mas Deus estava trabalhando através da oração da igreja. Vamos lá para o nosso esboço. Bem, através da oração aconteceu 5 milagres dentro daquela prisão. Qual foi o primeiro milagre? Enquanto a igreja orava, Deus enviou ajuda. E essa ajuda você pode observar aí no versículo de número 7. Enquanto a igreja estava em oração, Deus enviou ajuda. Deus enviou um anjo, o anjo do Senhor entrou dentro daquela prisão, a luz brilhou, resplandeceu dentro daquela prisão, como sinal de uma ajuda que estava vindo da parte de Deus. Então é importante a gente observar que quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, Deus envia ajuda. Deus enviou essa ajuda dentro da prisão enquanto a igreja estava orando por Pedro lá na casa de Maria. Agora, é importante observar, existem algumas referências na Bíblia. Por exemplo, o Salmo de número 91
A Bíblia está escrito da seguinte forma: e ele dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito para não tropeçarmos os nossos pés em pedras. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 35 e 37, nos fala que Senaqueribe ameaçou Ezequias. E Ezequias pegou a carta de ameaça de Senaqueribe, entrou dentro do templo e apresentou a carta diante de Deus através da oração. E Deus enviou apenas um anjo e matou 185.000 assírios. Ou seja, Deus enviou ajuda em resposta à oração de Ezequias. Daniel, capítulo de número 6 e o verso de número 22, também nos fala que Daniel, após a perseguição, ali por causa da oração, foi lançado dentro da cova dos leões. E quando o rei chega no outro dia perguntando: Daniel, servo do Deus vivo, porventura o Senhor teu Deus pôde te livrar da boca dos leões? Ele grita lá de dentro dizendo: vive, ó rei, porque foi achado inocência na minha vida diante do rei e diante de Deus, e ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Deus enviou ajuda para Daniel ali dentro da cova dos leões. Agora, algo interessante que nós podemos observar: muitas das vezes nós oramos, a ajuda não vem aqui da terra. A ajuda não vem de homens, não vem de pastores, não vem de amigos, não vem de familiares, não vem de companheiros, não vem do esposo, da esposa, mas Deus sempre vai enviar ajuda para os seus servos que estão orando. Deus sempre vai enviar ajuda para os seus servos que estão orando, e se a ajuda não vier daqui da terra, Deus envia anjos para ajudar o seu povo enquanto eles estão orando. Este é o primeiro milagre que aconteceu dentro daquela prisão através da oração da igreja. Deus enviou ajuda. Deus enviou ajuda para Pedro ali dentro daquela prisão. Segundo milagre: as algemas caíram por terra. As algemas caem por terra. Verso de número 7 nos diz que caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, tudo aquilo que estava prendendo Pedro dentro da prisão, tudo aquilo que estava aprisionando ele ali, caiu por terra. Enquanto a igreja está orando, Deus está quebrando as algemas que aprisiona. O que é que Deus está querendo dizer com isso aqui? Enquanto a gente ora, enquanto nós clamamos a Deus, Deus vai derrubando por terra tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos impede de prosseguir, tudo aquilo que está amarrando o seu ministério, tudo aquilo que está amarrando a sua casa, a sua família, tudo aquilo que está te aprisionando a mente, o coração, vai caindo por terra enquanto você está orando. Este é o segundo milagre que aconteceu dentro daquela prisão. As algemas caem por terra. Tudo aquilo que nos aprisiona é derribado por terra pelo poder da oração. Terceiro milagre que aconteceu dentro daquela prisão: o inimigo fica confundido. O verso de número 10 nos diz assim que eles passaram pela primeira, segunda guarda e chegaram a um portão de ferro. Ou seja, havia 16 guardas guardando Pedro dentro daquela prisão. E quando a igreja está orando, Deus faz com que Pedro passe por todos esses guardas que estavam ali para guardá-lo, para impedir que ele fugisse, para impedir que ele fosse resgatado. Mas enquanto a igreja ora, o anjo do Senhor foi fazer o resgate, as algemas caíram por terra e o inimigo ficou confundido. O que Deus está querendo dizer conosco, através do inimigo ficar confundido, é que todos aqueles que estão tentando, pelejando contra a sua vida, todos aqueles que estão lutando contra você, ficará confundido. O que é ficar confundido? Muita gente peleja para ver o seu fim, para ver ver você derrotado, ver o seu ministério não progredir, ver o seu ministério não ir para frente. Mas enquanto você ora,
eles ficam confundidos porque eles querem uma coisa e Deus vai fazer outra totalmente diferente. Eu quero dizer para você que os teus inimigos ficarão confundidos e vão perguntar: como pode? Não era para ele estar de pé, não era para ele estar conquistando, como pode? Mas isso nada mais é do que Deus fazendo na sua vida e confundindo os seus adversários. Satanás vai ficar confundido porque tudo aquilo que ele projetava, tudo aquilo que ele planejava contra a tua vida, Deus vai dar um rumo contrário para a glória do nome de Jesus. Esse é o terceiro milagre, o inimigo fica confundido. O quarto milagre, as portas se abrem. Versículo de número 10 diz que Pedro, após liberto, passa pela guarda e chega para uma porta principal, ou um portão principal, que a Bíblia diz, o qual se abriu por si mesmo. Enquanto você ora, Deus abre portas, e é interessante que a porta abriu por si mesmo, em algumas versões diz automaticamente. Enquanto você ora, você não precisa empurrar a porta, não precisa chutar a porta, não precisa quebrar a fechadura da porta, mas enquanto você está orando, Deus está abrindo portas automaticamente para a glória do seu nome. Amém? As portas estão abrindo enquanto você ora. A igreja está orando, não está vendo, mas Deus está abrindo portas dentro daquela prisão. Deus está enviando ajuda dentro daquela prisão. As algemas estão caindo por terra dentro daquela prisão. O inimigo está ficando confundido dentro daquela prisão. A igreja não vê, mas Deus está fazendo para a glória do seu nome. Quinto milagre dentro daquela prisão, último milagre, e aqui a gente já caminha para a conclusão da mensagem. O último milagre é: enquanto você ora, o milagre chega na sua porta. Versículo de número 13 nos diz que enquanto a igreja está orando, Pedro bate na porta. E isso nos faz entender que enquanto você ora, o teu milagre vai bater na tua porta. O milagre da igreja era Pedro liberto. O milagre da igreja era Pedro livre daquela prisão. A igreja estava orando para que Pedro pudesse ser livre, e enquanto ela está orando, Deus envia o milagre na porta da igreja, para que a igreja possa entender que enquanto ela ora, o milagre chega na sua porta. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui que está ouvindo essa mensagem. Enquanto você ora, Deus vai enviar o milagre na tua porta. Enquanto você ora, as portas vão se abrir. Enquanto você ora, o inimigo vai ficar confundido. Enquanto você ora, as algemas vai cair por terra. E Deus vai enviar ajuda enquanto você ora. O nosso esboço vai ficando por aqui, mas eu quero dizer para você: deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais notificações de esboço como esse, dicas para pregador, e fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.